Novidade importante sobre o futuro de Thiago Mendes. Di Maria de saída do Benfica pode pintar num clube brasileiro. Novo Neymar pintando na base do Atlético Mineiro. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro e o surgimento de um novo Neymar. Pelo menos foi dessa maneira que o jornal AS da Espanha se identificou com o Gabriel Veneno, atacante de 15 anos de idade que pertence às categorias de base do Atlético, jogador descoberto pelo Galo em 2023 depois de um torneio na Bahia. Ele foi contratado em setembro de 2023 e tem deixado a melhor impressão possível. Jornal Marca da Espanha se referiu a ele como, abre aspas, a Europa se lança pelo novo Neymar. De acordo com a apuração dos espanhóis, Borussia Dortmund, Arsenal e clubes da Espanha já demonstraram a intenção de contratá-lo. O canhoto, habilidoso e que com características semelhantes ao do Mahrez, de acordo com o AS, já assinou contrato global com a Adidas e pode estar pintando mais um fenômeno da base, agora vestindo a camisa do Clube Atlético Mineiro. Você, torcedor do Galo, conhece? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre ele, para completar o noticiário atleticano. Galo que recebe nessa quinta-feira o Caracas, precisando da vitória para assegurar a classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Hora de falar sobre Thiago Mendes, velho sonho do torcedor são paulino, especulado também em Atlético Mineiro, entre outros clubes. Onde é que o Thiago Mendes vai jogar? Tem algumas novidades importantes sobre o tema. Primeiro, contar que ele está há 1 mês e meio do fim do seu contrato no Al Rayyan, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. O Thiago Mendes tem desde o ano passado uma negociação mal acabada com o São Paulo. Ele não se tornou reforço tricolor na metade de 2024 porque o Al Rayyan exigiu uma compensação financeira. Em janeiro, houve uma nova rodada de negociações e o clube do Catar voltou a exigir uma compensação financeira, o que inviabilizou o negócio. Agora, muito perto de ficar livre do contrato, basta se acertar com o clube que quiser para chegar sem custos. O problema é que o Thiago Mendes, livre no mercado, vai exigir um salário relativamente alto, cerca de R$1 milhão mensais. O São Paulo gostaria de contar com o Thiago Mendes, mas alega não ter capacidade para investir tanto num volante de 33 anos de idade. A estratégia do técnico, ou melhor, do empresário dele, o Paulo Pitombeira, é de aguardar pela abertura da janela de transferências aqui no Brasil para entender quais são as propostas e definir o seu futuro. O jogador está completamente descartado dos planos do Al Rayyan. O time do Catar, inclusive, tem negociações avançadas com Gregory, jogador do Botafogo. A ideia do Al Rayyan é pagar a multa rescisória de 7 milhões de euros para contratá-lo no mês de julho. Thiago Mendes que quer voltar ao Brasil depois de 8 temporadas fora. Ele deixa o São Paulo em 2017 para jogar no Lille, passa também pelo Lyon até se mudar para o Al Rayyan. Só para completar, o Paulo Pitombeira é quem representa o Thiago Mendes e busca clubes interessados. Hora de falar sobre o futuro de Di Maria. Será que o meio atacante argentino, que é craque de bola, pode pintar no Brasil? Dá para dizer que essa chance aumentou depois de uma decisão tomada no Benfica. No último final de semana, no jogo entre Benfica e Sporting, o Di Maria brigou com o técnico Bruno Lage e está estabelecido de que ele só fica no Benfica até o fim da atual temporada. Disputa o Super Mundial de Clubes e vai embora do clube português. Di Maria que tem 37 anos de idade e que gostaria desde a temporada passada de voltar para o Rosário Central, seu clube do coração, mas por conta de uma imposição de narcotraficantes que ameaçaram ao Di Maria e seus familiares, o Di Maria precisou abrir mão desse projeto de retornar ao seu clube do coração. Nesse cenário, sem acordo com o Benfica e com poucas possibilidades no futebol europeu, Di Maria passa a ser alvo em potencial de clubes do Brasil e também dos Estados Unidos. Não se descarta a chance dele jogar, por exemplo, ao lado de Lionel Messi, com quem ele tem excelente relação. Já especularam Di Maria, por exemplo, no Corinthians, era um velho sonho do presidente Augusto Melo, e também no Flamengo, que busca um meio atacante para atuar ao lado ou em substituição ao Arrascaeta. E se você ainda tem dúvida sobre a qualidade e capacidade física do Di Maria aos 37 anos de idade, é bom contar que na atual temporada, com a camisa do Benfica, ele soma 38 jogos, 15 gols e mais 8 assistências. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Por ele estar em fim de contrato, basta assinar um pré-contrato com o clube que quiser e ele se torna jogador desse clube para onde quiser ir.
Atlético contra o Caracas na Arena, e eu recebi algumas informações aqui, ô Galante, eu acredito que você também tenha recebido, sobre quem deve ir para campo hoje. Deixa eu achar aqui a informação. Bom, vamos lá. O Hulk joga, né? Você confirmou essa também. É um galo misto, que terá 5 titulares. Você confirmou a informação? Coelho. 5 titulares. O Coelho não joga o clássico. Everson e Coelho estarão em campo. O Hulk joga. Com certeza o Rubens também, porque o Rubens ou ele vai estar no meio, ou ele vai estar na lateral, ou ele vai estar... Ele vai estar em algum lugar. O Rubens joga no Atlético, eu acredito que um dos dois zagueiros. Reserva. Ele deve jogar no Sub-23 daqui a pouco. Alonso, não sei qual, mas um dos dois eu acho que joga. Eu acho que ele não vai colocar... Ele vai arriscar colocar o Lian hoje? Eu não acho que ele vai colocar uma zaga toda reserva, não. Agora tem um detalhe, né? Vou me apegar ao que o Valu destacou ali do ritmo de jogo, de jogar, né? O Lianco. Não coloca o Lianco hoje, guarda pro clássico e coloca num jogo que vai ser a 200 assim, por hora. Né? Mas o Hulk é um cara assim, que ele gosta de Isso é muito um choque jogar. de cultura com o pensamento dos nossos técnicos aqui. Volto a dizer, não é que o Jardim é o certo, o Cuca é errado ou vice-versa, não. Mas é muito o contrário, Na verdade, né, Valu, isso é uma coisa assim, que a gente absorve hoje do lado positivo do Léo Jardim, mas, por exemplo, se o Romero tivesse machucado ontem, ia ter um montão de gente caindo de pau em cima dele. Mas aí um montão de gente é muita gente, né? Não, mas eu falo assim, claro. É uma coisa que pode acontecer Não, e ele te dá esse risco. Mas ele tem ali a convicção dele, ok? Ok. E ele foi. Isso. É isso. Mas E o Cuca tem que ir na dele. Pontuar E o Cuca tem que ir na dele. Agora, o caso do Cuca é bem diferente do Léo Jardim de ontem, porque o Cuca precisa necessariamente ganhar de qualquer jeito. E detalhe, se ele poupar não, preservar alguns jogadores, ok? O que acontece? Você tem confiança que o Atlético pode ganhar do Caracas? Então vamos lá. Eu não tenho. Porque o time oscila demais. Olha o ponto que chegou. Olha o ponto que chegou. O problema foi a derrota lá, cara. Gente, o Atlético está nessa posição porque ele se colocou nessa posição. Exato, Breno. Então o Atlético, olha a situação que ele está. Ele está num grupo que tem Cienciano, Caracas e Iquique, e ele tem 5 pontos em 4 rodadas. Não ganhou nenhum jogo fora. Não ganhou nenhum jogo fora. Que é um absurdo. E ainda perdeu o Iquique lá. Então, essa situação que o Atlético se colocou, cabe a ele agora, às vésperas de um clássico, ele é obrigado a ganhar do Caracas se ele quer continuar nessa competição. Ele é obrigado. E aí eu pergunto, eu devolvo, e se colocasse um time bem alternativo? Será que o atleticano tem total confiança em um ataque com o João Marcelo, que é um jovem, eu não estou fazendo cobrança ao João Marcelo, que é o João Marcelo e o Palácios? Não. Será que teria condições desse ataque ferir a equipe do Caracas? Não. Colocaria em risco uma classificação colocando esses jogadores? Então hoje o Atlético, ele já tem o Coelho, que o Coelho não joga por causa do cartão amarelo que ele recebeu na partida passada contra o Fluminense, então ele está suspenso do jogo contra o Cruzeiro, então o Coelho joga. Mas aí pergunta pro Elton, você colocaria o Hulk? Não, eu não. Eu colocaria o Hulk no banco e o Hulk entraria ao decorrer do período. Quem você colocaria no ataque? Colocaria qualquer outro. Júnior Santos e Bernard? O Júnior Santos não tem condição de jogar 90. Não tem condição de jogar 90. Eu não colocaria. Eu não acho melhor iniciar Quem com o você Hulk colocaria? Eu falei 2 nomes aqui. De um deles, eu falei 2. Palácios e falei o João Marcelo. Eu pegaria o Coelho e colocaria qualquer um desses 2 ao lado do Coelho. Eu montaria um time com o mínimo possível de jogadores, tentando manter uma base sólida que consiga ganhar desse time do Caracas. Mas gente, com esse ataque você acha que conseguiria ganhar? Com Coelho e João Marcelo, Coelho e Palácio, o Coelho não faz milagre sozinho. Peraí. Você precisa de um homem para fazer gol. Peraí. Coelho não é o cara de fazer gol. Calma! O João Marcelo, o pouco recorte que ele tem, eu consigo imaginar sim. Poderia ser titular. Eu confio que ele poderia fazer a dupla com o Coelho lá na frente. Só que aí, sabe o que acontece? Se o Cuca mete essa escalação que o Elton está propondo e é desclassificado da Sul-Americana, aí, meu irmão, aqui para mim, o problema é o momento. O jogo contra o Iquique lá, o jogo contra o Maringá, a pressão já tá meio grande, tem um clássico no Mirassol. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você faria o quê? Que justifica o Cuca tentar usar jogadores titulares. É uma situação titulares. Difícil pro Cuca, tá? Eu acho que tem dois casos pro Atlético estudar, e é óbvio que a comissão tá fazendo isso, que é o Lianco e o Alan Franco. Porque eles acabaram de voltar de lesão.
Esses são dois, e que inclusive a gente estranhou eles voltarem na última partida, porque eles talvez não tivessem ainda 100%. Então acho que são dois casos que aí sim, você fala assim, não, jogar jogos em sequência vindo de lesão, será que não é melhor segurar um pouquinho pro clássico? Dificuldade Mas tirando isso, acho que o Cuca tem que usar todo mundo, que o Atlético agora tem que aproveitar a Tem Sul-Americana. dificuldade para concordar com isso? O quê? Não, porque se eu concordo com você sobre será que eles estavam prontos para voltar? Aí eu tô Não, pronto, confrontando. tava, Tô dizendo assim, aí eu tô confrontando com quem foi lá e deu autorização para eles. Não, eu não falei deles não estarem A diferença prontos, de eu falei como que... volta. Voltar no decorrer é diferente de voltar a iniciar jogando. Iniciar jogando. É, óbvio. Esse o é o jogo meu inicia problema. numa velocidade maior que o jogo do segundo tempo. Mas não vamos, porque a expectativa era de que ainda demorasse um pouco. Foi um pouco surpreendente. Tipo assim, voltou a treinar e já foi pro Foi campo. muito por necessidade. Às vezes isso não acontece. Foi pela muito por necessidade do resultado. Porque ele agora venceu tem o um jogo. detalhe que a gente também pode colocar aqui. O Elton falou a questão do Hulk, mas o Cuca pode entrar com o time no primeiro tempo, tentar fazer o resultado no primeiro tempo, Depois e no sacar. segundo tempo ele saca Depois 5 tirar. jogadores. Esse eu acho que é o cenário né? dos sonhos do Cuca. Exato, pra porque, Atlético. olha só, Eu acho. imagina O você Atlético em 20, colocar... 30 minutos, de repente, matando o jogo e... imagina você coloca esse ataque que o Elton falou e não dá certo no primeiro tempo. Qual é a carga que o Hulk entra pro segundo tempo? De resolver. E aí ele vai ter uma E isso carga gera mais desgaste. emocional, Isso. desgaste muito maior. Sim. Então eu acho que o negócio seria, vamos entrar, se a gente tem que vencer, se vai ter que colocar alguém para jogar, começa jogando. Eu tô com você. E faz o resultado, para no segundo tempo você dar uma tranquilidade. Mas do essas quadro informações resultado. que eu recebi aqui, você também recebeu. Que ele vai com 5 titulares, logo com o time Aí misto. você não faz Mas o nós estamos resultado, quebrando a Elton, ele cabeça tem aqui que de ser quem? fiel. Mas nesses 5 titulares está o Hulk, Tá o Hulk. que é, para mim, uma peça fundamental para o ataque do Atlético. Só que aí tem aquele detalhe que nós não temos informação. O Hulk é um cara que precisa de ritmo. Eu acho que sim, cara. Sim. Acho que alguém lá no Atlético, cara, não dá pra tirar, ele precisa de ritmo. E então antes ele tem que desse jogar jogo, aqui. ele ficou 2 jogos fora. Aí ele voltou agora nesse último voltou jogo. contra o Ele acabou de voltar. Mas eu também. acho que inevitavelmente vai acontecer o que você falou. Entra com o Hulk, aí vamos imaginar que velho, abre você 2 já a tem 0, Hulk e Coelho na saca frente, ele. Aí, Elton, só Saca pra falar a respeito de uma situação que você levantou. Aí, Valu, mas no primeiro tempo não resolve. Cara, aí você precisa de obedecer o cronograma. planejamento. Você não pode... não. Tava pro Hulk, por exemplo, jogar 45. Como o Atlético terminou o primeiro tempo e não conseguiu ganhar, vamos deixar ele até... Não pode deixar. Não pode. Pra mim, Aí é nunca, bancada. em nenhuma circunstância... Em nenhuma, tá, pessoal? Pode me cobrar, você que fala. Eu vou te cobrar! Eu vou te cobrar! Isso, pode vir. Em nenhuma circunstância você pode desobedecer aquilo que o seu departamento de saúde planejou como carga para um atleta. O Atlético se colocou nessa situação, se não conseguir garantir hoje a classificação, é de fato respeitar, retirar alguns atletas à medida que o jogo for acontecendo e aí pensar na próxima. O Atlético ainda faz mais um jogo em casa. E o Valu, nós estamos falando com todo respeito aqui Sim, sobre Breno. o Caracas. Era pro Atlético ter voltado. Nós ganhamos de 4-1 lá. Era pro Atlético ter ganhamos voltado de do time 3-0 classificado, aqui. Breno. Nós empatamos lá, não era para ter empatado, a obrigação era vencer lá. Então hoje, a gente vai ter no banco ainda o Júnior Santos, que para mim é o momento dele mostrar, né? Porque se ele não mostrar agora, segundo tempo, tira o Hulk, coloca o Júnior Santos. E ele tem que fazer por onde. Óbvio que né? tem. Igual o Gabigol fez ontem, ele tem que fazer. Esse é o momento Não é de muita fazer. posição dele, né, Breno? Mas o time tá precisando Não, dele. precisa. Ele fez um gol agora no último jogo, Sim. ele tá com a moral. Então, beleza, tá com confiança. Igor Gomes, Bernard, Sim. esses caras têm que mostrar. Bernardo, que o Elton mais quer ver em Saravia campo. na direita. Quero muito. Eu quero ver o Tem a Saravia. certeza. Saravia, força física na direita. É isso, cara. Rotatividade desses caras. Então é isso aí, torcedor do Galão da Massa. O Galo enfrenta hoje o Caracas aí dentro da arena e o Galo deve ir com poucos titulares, né, para essa partida. Espero que o Galo consiga fazer um resultado excelente, que os jogadores joguem com seriedade e mostrem uma força forte da equipe, né, e possa vencer o Caracas. A disparidade de jogadores é muito grande, né, o nível de jogadores do Galo em comparação ao do Caracas é muito alto e espero que isso se sobressaia dentro de campo e o Galo possa sair com os 3 pontos desta partida. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.